O tema, como foi proposto, é o do acesso, no período pós-Covid, aos serviços de água, de energia elétrica e de telecomunicações. Uma primeira observação que eu posso fazer é que, nos dias de hoje, com a situação que todos vivemos, a importância destes serviços é, de facto, reconhecida como fundamental por todos nós. E, de tal maneira, esse reconhecimento, digamos, é sentido que a própria Assembleia da República legislou no sentido de impedir os operadores de cortarem o fornecimento desses serviços a cidadãos que, por razões económicas, não tivessem condições para pagar as faturas que lhe eram enviadas. Ora, esse período, digamos, de tolerância para o pagamento das faturas, se não estou em erro, é o período de emergência mais um mês. Uma primeira observação que eu queria fazer é que este período me parece extremamente curto. Passado este período, muitas pessoas vão estar em situação de desemprego, muitas outras vão estar em situação de layoff, e aos custos habituais que têm que fazer face, somam-se agora os custos resultantes do pagamento, mesmo que fracionado, das faturas não pagas. Pelo que eu suponho que a Assembleia da República muito rapidamente tem que legislar, no sentido de ou prorrogar estes prazos ou tomar, digamos, outras medidas que me parece, de facto, a solução mais aceitável. Até porque, neste momento, por exemplo, o serviço de fornecimento de eletricidade e de telecomunicações é essencial para assegurar o acesso à escola das crianças e para assegurar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente em relação ao tratamento do Covid. Bom, podemos perguntar-nos se o facto de haver um reconhecimento de que neste período o não pagamento não pode implicar o corte do serviço, não indicia a necessidade de, no futuro, também a falta de disponibilidade de recursos financeiros não implicar também o corte. Haver digamos, um sistema de garantia, de financiamento que permita a quem não tem os recursos financeiros suficientes poder continuar a beneficiar destes serviços. Se a resposta for positiva, que há, digamos, vantagem em fazer esse reconhecimento, podemos perguntar se esses direitos, se existem. Existe o direito à água, existe o direito ao fornecimento de eletricidade, de telecomunicações. Se existe, quais são os seus contornos e quais são os seus limites. Eu vou debruçar-me sobre o problema da água, porque é o problema que eu conheço melhor, a relação ao qual tenho estudo e reflexão, e depois, no final, farei uma breve referência aos outros dois serviços. Em relação à água, também é uma das razões porque eu verdei por esta temática do serviço da água. O reconhecimento de que há um direito à água foi feito nas Nações Unidas. Depois de alguns anos de discussão, em 2010, a Assembleia Geral aprovou uma resolução reconhecendo o direito à água como um direito fundamental para a fruição da vida e de todos os outros direitos humanos. Isto foi em julho de 2010 e em setembro o Comitê de Direitos Humanos aprovou a sua própria resolução no mesmo sentido. E, portanto, hoje em dia existe esse reconhecimento. Considera-se que nos tratados de direitos humanos existentes, e Portugal é signatário desses tratados, está incluído o direito à água. Uma primeira observação é que isto é uma vitória daqueles que defendem que há direitos humanos no domínio económico, social e cultural, e que o direito à água está incluído nesses direitos. Contrapondo-se aos neoliberais que entendem que a água é um produto como outro qualquer, é uma mercadoria como outra qualquer, e que a melhor maneira de otimizar a distribuição dos recursos é recorrer aos mecanismos do mercado. Portanto, esta é uma vitória, digamos, anti-neoliberalismo.
Pode perguntar-se, mas quando se fala do direito à água, fala-se de quê? Há um documento das Nações Unidas de 2002, publicado em 2003, e que tem uma definição do que seria o direito à água. O direito à água consiste no fornecimento suficiente, fisicamente acessível, economicamente acessível, de uma água salubre e de qualidade aceitável para as utilizações domésticas e humanas. Estou a citar de cor. Bom, se assim é, há que garantir, aqui e agora em Portugal, que os cidadãos venham respeitar esse direito, tal como está plasmado nos documentos da ONU. Eu falei em 4 condições. 2 delas, a acessibilidade física. Neste momento está garantida na medida em que os níveis de atendimento de Portugal na água e no saneamento, mais na água do que no saneamento, mas em ambos são bastante elevados e, digamos, competem a nível europeu com os países mais avançados. Quanto à qualidade da água distribuída, podemos dizer que, na generalidade do território, ela é excelente. Os problemas que nos subsistem para resolver é o da acessibilidade financeira e é o que é o fornecimento suficiente. Ora, quais são as minhas respostas para estas 2 questões? Relativamente ao fornecimento suficiente, eu defendo, é a minha resposta, que o fornecimento suficiente deve ser de 50 litros por pessoa e por dia. Ou seja, de 1,5 metros cúbicos por mês por pessoa. Relativamente à acessibilidade financeira, o que é que se considera um serviço financeiramente acessível? Há mais que uma resposta. Podemos ir aos exemplos europeus e a Bélgica é um bom mostruário, porque na Flandres segue-se um critério e na Valónia e em Bruxelas segue-se outro. Na Flandres entende-se que o fornecimento suficiente, que é considerado um mínimo vital para a vida das pessoas, o fornecimento suficiente deve ser gratuito. Eles na Bélgica adotam não os 50 litros que eu referi por pessoa e por dia, mas 40 litros. É um número que consta de um documento aprovado na ECO 92, no Rio de Janeiro. Bom, e então, os cidadãos na Flandres têm direito a 15 metros cúbicos de água gratuita por ano. Esta opção tem uma vantagem do ponto de vista conceptual, ou do ponto de vista político, se quisermos. É que retira da esfera mercantil o mínimo vital de água necessário para, digamos, a sobrevivência com dignidade das pessoas. Em Bruxelas e na Valónia seguem outro critério. Não há fornecimento de água gratuito. Há um sistema tarifário com os escalões progressivos e, simultaneamente, foi criado um mecanismo de solidariedade que é alimentado pelos próprios consumidores. Cada consumidor, por cada metro cúbico de água, paga em acréscimo à tarifa, os custos do serviço, uma parcela que, se bem me recordo, oscilava entre 1 cêntimo e 2 cêntimos, não é a mesma coisa na Valónia e em Bruxelas, entre 1 cêntimo e 2 cêntimos, e esse dinheiro serve para alimentar o Fundo de Solidariedade. A empresa de águas depois fornece aos serviços sociais das câmaras que abastece o dinheiro para que elas possam, digamos, pagar o abastecimento das pessoas que não têm comprovadamente capacidade para pagar esse serviço. Bom, queria também acrescentar que, em resumo, há 2 vias também de
financiar este mecanismo, ou duas fontes. Em França, recorre-se também ao Orçamento de Estado ao nível do Departamento, ao Orçamento Social. E esse financiamento público é destinado, portanto, às pessoas que não têm capacidade financeira para assegurar um mínimo de pagamento das faturas da água. Não são. Os esquemas adotados na Bélgica implicitamente prevêem o pagamento desse mecanismo de solidariedade pelos consumidores. Portanto, os próprios consumidores pagam eles próprios o mecanismo de solidariedade, digamos, de que podem vir a beneficiar. Há estas, digamos, duas vias. O que é que eu diria relativamente a Portugal e em relação a esta matéria? Eu acho que é preciso discutir esta matéria, definir qual é o fornecimento suficiente, definir digamos, qual é a estabilidade financeira que queremos garantir, e é preciso avançar para uma legislação nesta matéria. Nós estamos obrigados a cumprir o direito à água aprovado pelas Nações Unidas em 2010, estamos em 2020, temos 10 anos, digamos assim, de atraso, e o meu apelo é que o Bloco de Esquerda avance com uma proposta legislativa e que, enfim, e que a negocie para viabilizar a sua aprovação em momento oportuno. Sigo isto em relação à água, em relação aos serviços de eletricidade e de telecomunicações, não tenho propostas concretas para fazer, não tenho, digamos, conhecimento pessoal necessário para poder precisar. Mas o que eu diria é uma coisa, é que me parece que será difícil de defender que existe um direito humano ao fornecimento de eletricidade e um direito humano ao acesso a um serviço de telecomunicações. Se em relação à água, isso é claro, porque sem água ninguém vive, não é? Até os brevistas da fome bebem água. Em relação à eletricidade e às telecomunicações, de facto, ninguém morre se não tiver acesso a esses serviços. Mas, de qualquer maneira, neste momento em Portugal, em 2020, e com o desenvolvimento tecnológico, temos de ter em conta que esses serviços são essenciais atualmente para assegurar o acesso à escola pública e ao Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia, as crianças e os jovens estão em casa e a escola pública, a educação a que eles têm direito, é fornecida pelas escolas via internet. Enfim, há um complemento para quem não tem acesso à internet na televisão, na RTP, mas, enfim, é um complemento com um espectro muito mais reduzido. O próprio Primeiro-Ministro António Costa já referiu que tem como objetivo, no próximo ano, que todos os estudantes estejam ligados informaticamente à sua escola. Isso exige, evidentemente, um computador ou um tablet, mas exige também que em casa haja eletricidade e que haja acesso à internet. E, portanto, estes dois serviços são condição, o acesso a esses serviços é condição, digamos assim, necessária para garantir o acesso à escola pública. No que toca à saúde, nós sabemos que atualmente 85% dos doentes com Covid estão na sua residência e o seu tratamento é acompanhado por profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que acompanham o doente ou via telefónica ou via videochamada. Sabemos também hoje em dia que as teleconsultas prosperam. E há dias recebi no meu telemóvel digamos, um anúncio de um hospital privado de que estava disponível para fazer teleconsultas. Portanto, durante este período em que há Covid, e nenhum de nós sabe a dimensão do período, haverá a segunda vaga, haverá a terceira vaga, a ligação via telefone digamos, é indispensável
para que o serviço de saúde possa exercer a sua função e para que os cidadãos tenham cobertura dos serviços de saúde. No futuro, mesmo os doentes não Covid terão certamente, muitas vezes, eu diria assim, cada vez mais, e sem que isso substitua a indispensável relação pessoal, presencial entre o médico e o doente, mas muitas vezes irão beneficiar, eu diria assim, cada vez mais, não é difícil de prever, da telemedicina. A telemedicina veio para ficar. Sendo assim, se não se pode defender, acho eu, presumo eu, o direito humano ao fornecimento de eletricidade e ao serviço de telecomunicações, eu acho que haveria todo o interesse em ter um sistema de garantia que permitisse que todos os cidadãos, mesmo aqueles que economicamente não tenham capacidade para suportar os custos, tenham acesso, tenham garantido que têm eletricidade em casa e que têm telecomunicações. Qual é a dimensão, qual é o conteúdo, digamos, do serviço de eletricidade, dos pacotes de telecomunicações? Não tenho condições para dizer, mas eu diria que é urgente que isso seja definido, porque é urgente que os cidadãos, num futuro muito próximo, tenham garantia da cobertura do SNS em caso de Covid ou de outra doença, e que as crianças tenham acesso aos seus professores e à sua escola para poderem prosseguir a sua atividade letiva. E é esta a minha contribuição para este debate.